Nós estamos recebendo aqui um grupo de elite aqui no nosso Repórter Cultura na manhã desta quarta-feira. A Giovana, secretária de Turismo e Cultura lá da cidade de Rio dos Cedros, está aqui hoje acompanhando dois escritores. Afinal, está sendo lançado o livro Rio dos Cedros, Nella Nostra Mente, que é de autoria do Renzo Grosselli e do Andrei Tafner Fraga, que estão aqui nos estúdios juntamente com a Giovana. Logicamente, dando preferência às damas. Giovana, muito bom dia, seja bem-vinda aí no Repórter Cultura. Uma satisfação com certeza aí para nós recebê-los e também para Rio dos Cedros estar apoiando o lançamento dessa obra, não? Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes, bom dia, Andrei, bom dia, Renzo. Realmente é uma satisfação para nós, um evento dessa magnitude, né? Nós termos aí um livro que conta um pouquinho da história dos nossos imigrantes riocedrenses, das pessoas que vieram para cá e que batalharam, lutaram para que o nosso município chegasse ao sucesso que é hoje. Então, com certeza, um dia para ficar marcado na história de Rio dos Cedros. Muito bem, o lançamento acontece justamente hoje, né? Hoje que é o evento de lançamento do livro. Isso, hoje à noite, às 19 horas, no auditório da escola Giovanni Trentini. Ali, o Giovanni Trentini fica ao lado do pavilhão da Festa Trentina, um local bem central ali, bem localizado. Então, esperamos aí, já fica o convite para a população, para os ouvintes que quiserem estar conosco lá, para a partir das 19 horas, né? A gente tem o lançamento e vamos ter aí uma palavra do Renzo que com certeza venha acrescentar muito ao currículo de todo mundo. Muito bem, eu quero apresentar nesse momento então, antes de a gente cumprimentá-los, eu quero apresentar o Renzo Grosselli, natural de Trento, na Itália, é formado em Sociologia pela Universidade de Trento e é doutor em História pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. Na década de 80 iniciou pesquisa junto às comunidades trentinas no Brasil, publicou em 1986 a obra Vincere o Morire, posteriormente traduzida e publicada no Brasil sob o título Vencer ou Morrer, que se tornou obra clássica e fundamental para os estudos da imigração trentina em Santa Catarina. Nos anos seguintes foram publicados os livros Colônie Imperiali nella Terra del Café, traduzido para o português sob o título Colônias Imperiais na Terra do Café, que tratou da imigração trentina no Espírito Santo. E também eu já vou pegar aqui, tem outras obras, né, que o Renzo publicou também. Então, com base nesses livros, toda a trajetória da colonização trentina no Brasil foi devidamente registrada e divulgada, o que possibilitou inclusive o desenvolvimento de muitos outros projetos em tais regiões. Certamente com o Renzo aqui a gente teria tema para fazer não só uma pequena entrevista divulgando o lançamento do livro hoje, mas teria assunto para fazer um podcast aí com certeza a respeito da colonização trentina. Quero então cumprimentá-lo, Renzo, seja muito bem-vindo, muito bom dia aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Bom dia ao senhor e aos escutadores. Muito bem, só peço que quando você for falar depois você chegue um pouquinho mais perto do microfone, né, para que as pessoas possam te ouvir bem, Renzo, tá bom? E também, logicamente, aqui com a gente, já esteve com a gente em outras oportunidades, o Andrei José Tafner Fraga, que pertence a uma das famílias pioneiras na colonização de Rio dos Cedros, nos idos de 1876, é filho de José Ceslau Fraga e de Marisa Eliane Tafner Fraga. Em 2014 casou-se com Daniela de Stefani de Rodeio, é pai da Ângela, é doutorando e mestre em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Direito, especialista em Direito Empresarial, Tributário e Constitucional, atua como advogado, marcadamente nas áreas empresarial e tributária, e como professor universitário de Direito Empresarial e Tributário da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. E, claro, é autor do livro Rio dos Cedros, o coração trentino do Brasil, bilíngue em português e italiano, e coautor do livro, então, Rio dos Cedros, Nella Nostra Mente, escrito em conjunto com o sociólogo italiano Renzo Grosselli. Seja bem-vindo mais uma vez, Andrei. Bom dia e novamente obrigado por nos receber e difundir essas notícias que são importantes para a nossa história e nossa cultura. Eu começo contigo, Andrei. Qual é a importância, né, para você, especialmente, poder estar participando como coautor de uma obra com o Renzo?
Então, esse livro, ele é o coroamento de mais de 2 anos de trabalho, desde que se iniciaram as pesquisas, né? Depois o Renzo vai falar mais sobre isso, desde que se iniciaram essas pesquisas, e o livro, ele traz algo inédito, que é a análise da identidade cultural de Rio dos Cedros, né? Vista sob a sua totalidade, né? Os trentinos, mas também os alemães, poloneses, portugueses. Então, nesse sentido, é uma obra muito densa, são quase 600 páginas, é uma análise minuciosa e acrescenta, então, não só para Rio dos Cedros, mas para a história de Santa Catarina e do Brasil, o aspecto da identidade cultural de uma comunidade de descendentes 6 gerações depois do fenômeno da imigração, né? Então, eu tenho muito, me orgulha muito, me deixa muito feliz ter participado desse projeto. E o resultado que já foi apresentado na Itália e será apresentado hoje aqui no Brasil é muito bom, é algo que fica para gerações futuras. Essa obra, Andrei, foi uma iniciativa do Renzo e você participando. Como é que surgiu a ideia dessa obra? A proposta partiu do Renzo Grosselli, ele que já é pesquisador e escritor há décadas do fenômeno da imigração, apresentou a proposta de fazer então a pesquisa sobre a identidade cultural em Rio dos Cedros, né? Nós levamos a ideia à prefeitura, à Câmara de Vereadores, que aceitaram e aprovaram a ajuda de custo para o desenvolvimento da pesquisa, né? O Renzo veio ao Brasil com recursos próprios, passou um período de quase 6 meses em Rio dos Cedros, onde foram feitas as entrevistas, né? E a coleta de material, informações históricas, e depois disso se iniciou um processo de trabalho de mais de um ano e meio, quase 2 anos da redação, da escrita do livro, né? Foi. Muito bem, agora vamos conversar então com o Renzo. Renzo, né, só peço daí para você se aproximar um pouco do microfone, porque é muito importante, né, que possamos ouvi-lo bem, que o nosso ouvinte, nosso internauta aí também possa acompanhar aí as falas aí do Renzo Grosselli, que a gente tem a honra de recebê-lo aqui, ele que é ítalo-português, diz ele com muito orgulho, porque já está no Brasil há quanto tempo, Renzo? Mas eu não estou no Brasil, mas, digamos, desculpem, eu chego de vez em quando no Brasil. Eu fiquei anos, mas sempre segmentados. Com o pé aqui e lá. Sim, com o pé aqui e lá, com certeza. Mas eu me orgulho de ser um pouquinho brasileiro, sim. E gosto de ser brasileiro. Muito bem. A que se deve o seu interesse por essa pesquisa da imigração italiana, não só italiana, mas da imigração aqui e para nossa região, especialmente? Mas seria uma história que demoraria 2 horas só para enfrentar. Mas digamos que um dia eu cheguei aqui e arrepiei, porque cheguei e encontrei os meus, digamos, patrícios, que eu tenho 71 anos e eu fui criado pela minha avó, que era ainda uma mulher, digamos, do campo, era uma mulher quase que de agricultura e com uma cultura tradicional. Eu cheguei aqui muitos anos depois, digamos, tinha 30 anos, 40 anos atrás, e eu respirei a minha cultura aqui. Isso desencadeou a vontade de ir ver mais de perto, de investigar, e ao longo de 15 anos eu ia e voltava e procurava analisar, botava lá coisas, enfim, esse poderia ser, não quero morrer ainda, não já, daqui a um pouquinho, mas poderia ser digamos, resume inteligente e esperável de todo um trabalho de 40 anos. Esse livro, quero dizer, porque vai analisar o que é a cultura que ficou, que claramente é uma cultura brasileira, não poderia não ser, depois de 150 anos, 6 gerações, mas que mantém uma alma, digamos, trentina, um perfume de trentinidade que eu gosto muito.
Só falta de me casar de novo, a terceira ou quarta vez, e desta vez com uma brasileira, mas já fui casado com uma brasileira. Então estão abertas as inscrições. Não, eu já falei que tenho 71 anos. Tá? Estão abertas as inscrições. Mas qual é a sua ligação com o Brasil? Por que você veio a primeira vez para o Brasil? Qual é a tua ligação e com essa região especialmente? Sim, a história é comprida, mas eu estava trabalhando lá e trabalhava em um banco. Já pensou? E saindo do movimento estudantil da Revolução do 68 italiano e europeu, e eu, para abrir a cabeça, eu que era proletário, que não tinha dinheiro nenhum, porém saí ao mundo aberto e fiquei um ano na América, viajando na América, realmente sem muito dinheiro, digamos. Enfim, eu sabia da existência de Rio dos Cedros, Rodeio, Nova Trento, mas naquele momento eu estava interessado a outras coisas. Só que depois caí dentro e visitei esses lugares. E lá, repito, me deu uma grande emoção também porque você tem um pouquinho a possibilidade de ver, especialmente 40 anos atrás, porque o tempo passa também no Brasil e agora mais rápido que na Europa, mas de ver como com uma lente o que podia ser a antiga cultura trentina, porque também eles ficaram aqui no meio de uma realidade que culturalmente lhe era alheia, que era feita uma natureza intacta, mas também que era feita por portugueses, por alemães, que tinham chegado logo antes, digamos. Então tiveram que cultivar dentro de si aquela velha cultura que mudou claramente, mudou muitíssimo agora, mas que mantinha, e 40 anos atrás era ainda diferente, o que era a nossa alma. Eu queria escavar ao redor disso e com Rio dos Cedros na nossa mente, eu acho que eu e o Andrei conseguimos nos aproximar bastante. E eu acho que vai ser uma obra que ao longo de décadas, sem me dar muita importância, mas vai ser uma obra de referência dos estudos, digamos, culturais antropológicos sobre a imigração europeia no sul do país. E qual é a diferença predominante quando você pega Trento hoje, porque também evoluiu por lá, certamente, a cultura, e a nossa Trento daqui, a cultura trentina que foi estabelecida aqui, por exemplo, na nossa região, Rio dos Cedros, quais são essencialmente as diferenças que existem entre os originais lá e aquilo que se formou aqui? Digamos, uma em particular, lá é pessimismo, aqui é otimismo. Parece que sejam dois termos e até ligeiros, mas não é bem assim. Lá é a decadência. E aqui é ainda a vontade de progressar, de ir além, de ir no futuro. Agora, o momento do mundo é um momento bastante triste, mas na Europa muito mais do que aqui. No que quer dizer, aqui também a chegada do progresso e do capitalismo, digamos, e de uma economia, de uma cultura estruturada em cima disso, foi na Europa, no Trentino, que é nas montanhas, nos Alpes, uma conquista do após-guerra, Segunda Guerra Mundial. Então não é muito longe no tempo. Não é muito longe não, estamos falando do E tempo. Quando eles, porque eu sou brasileiro, quando eles chegaram a ter um bem-estar, agarraram com as unhas tudo isso e querem ficar nisso e pelo contrário, quando eu cheguei aqui, Rio dos Cedros, Rodeio, Nova Trento e as aldeias, as cidades agora do oeste, do primeiro oeste catarinense, que tem muitos trentinos por aí, segundo as gerações que se mudaram para lá, era
num momento de desenvolvimento ainda muito tranquilo, ainda era uma cultura camponesa que estava indo além. E eu pude abraçar o que era, digamos, o melhor da minha cultura, porque aqui tinha ficado. Agora é diferente. Agora esses lugares são brasileiros, mas brasileiros mesmo, porque 150 anos, a história marca muito, a paisagem marca muito. Ficar junto com os brasileiros, os valores, o jeito de ser, o jeitão de ser dos alemães também, e muda bastante. E eles mudaram, porém, como dá para ver no livro, na nossa pesquisa, um pedacinho de alma eles doaram ao Brasil. E eu acho... E onde é que isso fica evidente? Onde é que vocês conseguiram, através dessa pesquisa, onde é que ficou evidente esse pedacinho da alma trentina aqui ainda, depois de 150 anos envolto pela cultura brasileira? Uma coisa pequena, quando tem 5 pessoas trentinas, cantam. Só para dizer. E outra coisa pequena, o canto brasileiro é um canto alegre, se dança, se ri também, malinconia também. Mas o canto trentino sempre é meio triste, porque é um canto de montanhas, muito inspirado no pequeno. No grande, digamos, por exemplo, ainda quem tem mais de 60 anos fala um dialeto que é comovente, porque é o nosso dialeto de um tempo, claro, aquisiu muitas palavras portuguesas, porque chega aqui e como é o nome da mandioca? Mandioca no Trentino não existia, então quero dizer, desde o primeiro dia eles mudaram também de idioma aos pouquinhos, mas ainda dá para... E depois tem as características dos alpinos, de vários idiomas na Europa. Os Alpes atravessam 5 nações, que é grande determinação, uma grandíssima resiliência, uma capacidade de trabalho enorme. Diga para os alemães que não é coisa deles, é também coisa nossa. E talvez uma pequena falta de visão, mas que aqui no Brasil eles recuperaram. Lá na Itália também, mas custou mais anos. Depois uma grande, digamos, espírito religioso. Agora a religião não está mais no primeiro andar das esperanças de muitas pessoas, porém eles têm uma religiosidade ainda latente, muito forte, sim. E outras coisas depois, eles são criativos, coisa que não somos nós. Não somos muito criativos. Não diga para eles, porque me matam, mas é assim. E isso foi o Brasil que deu para eles. Porque... E na sua visão aí também, é aquilo que eu falei, né? Isso daria para a gente ficar conversando horas e horas aqui, é mais um tema para um podcast do que para uma entrevista. O nosso objetivo aqui é a divulgação do lançamento, né? E ter esses insights aí que a gente está podendo ter aqui com o Renzo. Mas, Renzo, quanto tempo isso vai durar ainda? Porque são 150 anos, passou por transformações, não estão vindo novos representantes, vamos dizer, da cultura que vem para mantê-la. Ela está se mantendo na base daqueles mais antigos que vão repassando para os seus filhos, para os seus netos. Quanto tempo você acha ainda que essa influência da cultura trentina permanece aqui na nossa região? Eu acho que eles estão cultivando, digamos, e nós ajudamos no passado, agora sempre menos, a cultivar, mas que não é a saudade, a nostalgia, é cultivar uma base filosófica de concepção da vida. E eu acho que vai dar ainda um tempão. Porém, eu vou dizer uma coisa. No finalzinho da pesquisa, nós na Itália temos anágrafe. Cada prefeitura tem uma anágrafe. Todos os cidadãos são
inscritos lá, estão com o nome, a data de nascimento, etc. Aqui não tem. Descobri aqui. Porém, descobrimos, juntos com a Giovana e com outros da prefeitura, que tem um documento, o documento do SUS, e não sei como vocês chamam, todos os cidadãos estão lá. Eu que depois de 40 anos de pesquisa consigo individuar, e depois tem outras instrumentação para ir além, a origem dos sobrenomes, eu quis fazer uma análise. Tem 12 mil habitantes em Rio dos Cedros. Eu botei lá os nomes, porque se diz Rio dos Cedros é Trentina com uma minoria alemã. Não é bem assim, mudou o tempo, 150 anos, os últimos 20, 30 digamos, de industrialização e depois agora de terciarização da economia de Rio dos Cedros. Chamou muita gente. Então, a maioria relativa é sobrenome portugueses, digamos assim, entre aspas, brasileiros, luso-brasileiros. Depois vêm os trentinos, 28, depois os alemães, 20, depois os poloneses, 4. Então, Rio dos Cedros é Brasil, mas é Brasil que tem um perfume provocante de Alpes, de trentinidade. E é isso aí, dá uma forcinha para eles e também para nós. Não somos mortos, apesar que a Europa esteja indo em uma direção, nem vou querer dizer o que eu penso, mas eu sinto cheiro de anos 30, 1930 para diante, quando volto e moro na Europa. Muito bem, olha que conversa agradável. Eu quero só reforçar que a Giovana reforce, então, o lançamento do livro, dessa obra que é escrita a duas mãos aí, a mais mãos, né? Mas o Renzo e o André, então, que estão fazendo o lançamento desse livro hoje à noite, né? Giovana, reforça aí o convite, o local, o horário, para que as pessoas possam prestigiar. Então, já deu para ver aí, já deu para ter um spoiler, né, do que vai ser hoje à noite, então, né, nós vamos ter também à noite uma fala do Renzo. Então, eu acho que isso tudo nos faz parar e pensar e então, talvez rever o nosso futuro baseado em coisas boas do passado. Fica o convite, então, para hoje à noite, 19 horas, no auditório da Escola Giovanni Trentini, em Rio dos Cedros, para estar participando, então, do lançamento do livro, que foi feito a duas mãos. A gente começou esse projeto lá em 2020, quando ainda estávamos na pandemia, né? O Renzo esteve conosco ali, inclusive acabou sendo acometido pelo Covid na época, né? Eu peguei lá. Veio buscar o Covid aqui em Rio dos Cedros, enfim, mas graças a Deus passou tudo bem, né? Então, eu tenho uma enorme gratidão pelo Andrei, pela pessoa que ele é, por essa vontade de fazer com que a cultura se mantenha, né? Uma gratidão muito grande também pelo Renzo, por ele estar aqui com a gente, por ele escolher Rio dos Cedros para fazer esse estudo. Poderia ser Nova Trento, poderia ser Rodeio, poderia ser outra cidade, mas ele escolheu Rio dos Cedros. Então, Renzo, nossa gratidão eterna também por isso. E eu tenho certeza que eu acompanhei um pouco do trabalho ali, muitas entrevistas a gente sabe que muito emocionantes, inclusive, porque as pessoas voltam ao passado, relembram a infância, pessoas de 90, 80 anos ali, relembrando a infância e se emocionando. Então, com certeza, como eu já falei, um evento para ficar marcado na história de Rio dos Cedros, e está todo mundo convidado, inclusive vocês aqui da rádio também têm um espaço privilegiado lá se quiserem participar conosco. Muito obrigado, Andrei, um abraço para você, sucesso, parabéns aí pelo lançamento do livro, obrigado aí pela participação aqui no Repórter Cultura. Eu que agradeço novamente, a gente sempre teve o espaço aqui para tratar da cultura e dos lançamentos que ocorrem em Rio dos Cedros, e esse livro ele é bastante especial por todos esses motivos que foram colocados e por ele acrescentar algo, né? Temos livros sobre Rio dos Cedros, mas este acrescenta uma análise até o momento inédita, né? Até o momento inédita, e que, como colocou o Grosselli, é uma análise que diz respeito
no fim das contas, não apenas a Rio dos Cedros, mas ao modo de formação de grande parte do sul do Brasil, né? Então, temos muito orgulho de ter participado de toda essa trajetória e reforçamos o convite para hoje à noite. É um evento aberto a toda a comunidade para termos esse momento de conversar sobre identidade cultural, escutar o que o Renzo tem a dizer, o resultado das pesquisas, né? Esperamos os riocedrenses para hoje à noite. Muito bem, Renzo, um grande abraço para você. Muito obrigado por essas palavras aí, por essa conversa. E olha, estude aí um curso, um treinamento de como fazer com que a gente não chegue no estágio que a Europa está chegando, porque... hein? É o mundo, tá? Mas mundo. A Europa corre mais. Corre mais rapidinho, Sim. Então tá bom, vocês que estão na frente lá podem dar conselhos para a gente não chegar junto, né? Eu fico aqui. Muito bem, são 8 horas mais 18 minutos, essa foi a nossa entrevista, a primeira